Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Vamos então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nesta semana estudamos a lição de número 9, que tem como título A Verdadeira Educação. Que Deus possa iluminar nossa mente, que possamos compreender o que Deus quer transmitir para nós através deste assunto desta semana. O verso áureo diz assim: Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Levítico 20, verso 26. Que importância tem o seu povo para Deus, né? Diz que Deus separou o seu povo dos povos para que esse povo pudesse ser santo. Deus também nos separou do erro, do pecado, do mundo, para sermos santos e andarmos nos seus santos caminhos. Vamos então à primeira pergunta, que nos fala assim: o que significa a verdadeira educação? No livro do Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, capítulo 6, do verso 6 até o 9, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, qual era, o ensino que foi dado para Israel, para os seus filhos, de que eles iam acima de tudo? Hoje é uma ordem do Senhor, que no coração deles estaria os ensinos, a educação, deitando, levantando, nos umbrais da porta. Em todos os aspectos eles teriam que ter a educação, o ensino e a instrução de Deus, para que eles pudessem ser o povo separado de Deus. A nota diz assim, a primeira pergunta, a verdadeira educação significa mais do que um curso de estudo. É vasta, inclui o desenvolvimento harmônico de todas as aptidões físicas e das faculdades mentais. Ensina o amor e o temor a Deus, sendo preparo para o fiel desempenho dos deveres da vida. A devida educação inclui não somente disciplina mental, mas aquele cultivo que garante a sã moral e o correto comportamento. Conselho sobre o pai de criança, na página 64 e na página 331. Qual é então a verdadeira educação? É uma harmonia de aptidão, é uma harmonia do amor a Deus, é uma faculdade voltada para o temor ao Senhor, que é o princípio da educação, é o princípio da sabedoria. Isso inclui uma disciplina mental, inclui uma disciplina física e também uma sã moral, quer dizer, uma educação moral também. Então essa é a verdadeira educação, não é um estudo, não é uma faculdade. Pode-se ter estudo, pode-se ter uma faculdade, mas tudo que leve é o temor a Deus e nosso Pai Celestial. Então Deus tem trabalhado em cima desse foco, o seu povo lá atrás, e hoje o seu povo presente tem que se coadunar ao ensino primário da palavra de Deus, que ensina para Deus, nos ensina, acima de tudo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Vamos então à pergunta de número 2. Qual a primeira edição acima de todas as outras? Então, qual é a primeira edição acima de todas as outras que devemos aprender? O 6, verso 5 do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Alma, corpo, espírito, força, deve ser devotado a esse único Deus que fez o céu, a terra e o mar. Um prazer servir um Deus tão bondoso, né? Amar um Deus tão misericordioso, servir um Deus tão benévolo, um Deus tão simpático para com nós e, acima de tudo, um Deus que nos leva até uma aceitação, até compreender a nossa situação de pecador e aceitarmos seu Filho, sua oferta, para habitarmos no seu reino eterno. Então é um prazer, né, ter esse Deus como nosso único Deus. A nota diz assim, do Conselhos, Pais e Professores, página 447. A primeira grande lição em toda educação é conhecer e compreender a vontade de Deus. Devemos introduzir na vida diária o esforço de adquirir esse conhecimento. Aprender a ciência através da interpretação humana apenas é falsa educação. Aprender de Deus e de Cristo, porém, é aprender a ciência do céu. A confusão em matéria educativa sobreveio devido a não haver sido exaltados a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que importante, né? O que importância deu a lição de compreender a vontade de Deus. Então a vontade de Deus tem que ter primazia na nossa vida. Então ela fala aqui que a ciência da interpretação humana, a ciência do saber humano aqui, ele tem a sua função, mas não é a ciência do céu. A ciência do céu é, acima de tudo, aprender de Deus, é aprender de Cristo, o viver na nossa vida aqui, né? Então, continuo dizendo, né, que o temor do Senhor é a ciência da ciência. Então, em matéria de educação e sabedoria, somente a Deus, né? Devemos buscar essa grande responsabilidade, esse grande empenho, né, de conhecer o nosso Pai Celestial através da sua palavra, através dos meios que Ele nos dá. Então a ciência da ciência, acima de tudo, é conhecer o nosso grande Deus. A terceira pergunta nos fala assim, meu irmão: qual tem sido o intuito da educação atualmente? Então, qual é o propósito, né? O que tem feito a ciência, a educação, quer dizer, da atualidade, né? Qual é a finalidade, qual é a intuição? No Provérbios, do sábio Salomão, filho de Davi, no capítulo 30, ele nos diz assim, verso 13, diz assim: a gente cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para acima. O arrogante, né? Os palavras altivo, que são aqueles que não reconhecem, não conhecem, não têm interesse por conhecer a ciência do céu, a ciência da ciência, é o plano da salvação, é o temor a Deus e o conhecimento de Deus, né? Vamos aqui para o livro Educação 225, diz assim: qual é o pendor da educação dada atualmente? A inclinação, o pendor atualmente? Qual é o objetivo para que se apele mais frequentemente? O proveito próprio. Grande parte dessa educação é uma perversão deste nome. A continuação da verdadeira educação, a ambição egoísta, a avidez do poder, a desconsideração pelo direito e a necessidade da humanidade, coisas que são uma maldição para o nosso mundo. Encontra-se uma influência contrária. O plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano. Cada um deve aperfeiçoar seus talentos até o máximo ponto. E a fidelidade no fazer isso confere honra à pessoa, sejam muitos ou poucos seus dons. Então, qual é o pendor? É o proveito próprio, a exaltação, é o aparecimento
do eu, né? Quando cientistas, educadores chegam a um patamar alto de ser um professor, de ser uma pessoa de alto nível que ensina outras pessoas, diz que isso aqui é chamado de educação do proveito próprio. A educação ela tem uma função, não é parecer a pessoa do homem, mas parecer a pessoa do Criador, a pessoa do Salvador da nossa alma. Então é um contraste, né, do conhecimento da terra para o conhecimento do céu. O conhecimento da terra é aquele conhecimento onde deixa a pessoa egoísta, ávido por poder e não tem consideração pelo sofrimento ou pelo o ser humano. Esse é o conhecimento da terra. São coisas que, em vez de ser uma bênção, é uma maldição. Mas com tudo isso, diz ainda, né, que o plano está estabelecido por Deus para cada ser humano é que cada um faça o quê? Aperfeiçoe seu talento. O homem lá fora aperfeiçoa o talento do saber, da cultura, de todas as coisas. Aqui nós, como cristãos, devemos também aperfeiçoar os nossos talentos o máximo possível, né? No ponto máximo, ela diz aqui, e devemos conferir honra às pessoas, respeitar as pessoas como ela é um ser humano. Então, o intuito da educação do mundo, ela é bem diferente da educação que Deus quer dar a seus filhos. Vamos então à pergunta de número 4. Que método de educação deveria servir de modelo à humanidade? Qual é o método que Deus deixou, né, desde o princípio? E esse método, então, diz aqui que deve servir para a humanidade, para todos os povos e todo ser humano na face da terra. No livro do Gênesis, o livro da origem 12, verso 8, diz assim: então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Que esplêndido, né? Que maravilhoso, que bonito da parte do Criador. Plantou aqui, ele plantou, foi um jardim da banda do Oriente, chamado Éden. Vamos ler aqui o pensamento da educação na página 20, que diz assim: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todos os tempos subsequentes. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aulas, a natureza, o manual, o próprio Criador, o instrutor e os pais da família humana, os alunos. Então, qual era o modelo, né? Qual era o método, quer dizer, do sistema? Deus queria estabelecer justamente o sistema da onde? Jardim do Éden. Aqui nos fala, interessante, que lá era uma escola modelo. Então, tudo ali que Adão e Eva aprenderam da natureza, já ia passar para os seus descendentes, para os seus filhos. Nós não íamos estudar coisas materiais, coisas que elevam o coração do homem, eleva ali o ego do homem, não. A natureza, a gente ia estudar, diz aqui, o Jardim do Éden, sala de aulas. A natureza, o manual, o livro, né? O manual, o próprio Criador, o instrutor, nosso professor, seria o nosso Criador. E os pais da família humana, os alunos. Infelizmente, o pecado destruiu esse plano, né? Destruiu esse propósito do Criador. Mas assim mesmo, ainda é um método requerido por Deus, que através da natureza possamos achar, né? Achar ali a nossa origem, né? Através da natureza nós achamos da onde nós viemos, quem foi o nosso Criador. Então, que Deus cada dia nos ajude, né, que possamos, através da natureza, encontrar o nosso sistema de vida, né? Possamos, através da natureza, encontrar, na realidade, o grande objetivo de Deus para os seus filhos nessa terra. A pergunta de número 5 diz assim:
Que sistema Jesus seguiu ao ensinar os discípulos? Então, qual era o sistema, né? Qual era o princípio de Cristo? Né? Qual era ali os seus métodos, o seu modo de ensinar? Então, Cristo tinha um sistema. Evangelho de São Mateus, o capítulo é o 4, 18. Vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, 4, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. 4, 18. Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Ali está, né? Jesus ali chamando Pedro e também chamando André. O 5, verso 1 do mesmo livro diz: pois Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Geralmente, quando os mestres, no tempo de Cristo, eles iam explanar um assunto, eles iam falar de alguma coisa, eles se sentavam, porque eles iam dar uma longa lição, um longo ensino. Foi aqui no Sermão da Montanha, né? Vamos ler aqui Educação, página 48, que diz respeito à pergunta do sistema de Jesus, né? Com relação ao ensinar. No ensino de seu discípulo, o Salvador seguiu o sistema de educação estabelecida ao princípio. Os primeiros 12 escolhidos, juntamente com alguns poucos outros, que, mediante o auxílio e as suas necessidades, tinham de quando em quando ligação com eles. Formavam a família de Jesus. Achava-se com ele em casa, à mesa, em particular, no campo. Acompanhavam-no em suas viagens. Participavam de suas provações e dificuldades. E tanto quanto lhes era possível, participavam de seu trabalho. Às vezes ele os ensinava enquanto juntos e se assentavam ao lado das montanhas. Outras junto ao mar ou do barco do pescador. E ainda outras vezes enquanto andava pelo caminho. Sempre que falava a multidão, os discípulos formavam a roda mais chegada, comprimindo-se ao lado dele para que nada perdesse de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ávidos de compreender as verdades que deviam ensinar em todas as terras, em todas as épocas. Que importante, né? Então, Jesus ele tinha esse método, né, de ensino, de que ali ele sentava num local apropriado. Diz aqui que muitas vezes na montanha, nas encostas, nas pedras. E ali estavam os seus 12 escolhidos, né? De preferência, ali aquele povo ali estava ali eles, Jesus instruindo a eles, né? Diretamente a eles, porque eles tinham mais. Jesus tinha uma filha, um propósito com ele, né? uma finalidade com ele, né? Eles instruíam os outros povos, dali eles iam passar todos os ensinos, todas as instruções dadas pelo Salvador. E ali Jesus não perdia a oportunidade, era em casa, na mesa, no campo, nas viagens, em tudo, né? Eles participavam ali da dificuldade, das provações, né? Que passava o Salvador, e eles também passavam por todas as provações que jamais nós vamos passar. Além do mais, aqui diz que muitas vezes, né? Eles, como já falamos, junto às montanhas, junto ao mar, e ali estavam os pescadores, e quanto em quanto, né, falava a multidão ali, né? Aquela multidão que acompanhava Cristo, um pelo peixe, um pelo pão, e outro também pela salvação, né? E ali os apóstolos estavam ali, prontos, atentos, a cada lição, a cada palavra que Jesus instruía, eles estavam atentos. Por quê? Porque todos os ensinos, diz aqui, todos os ensinos eles iam levar as terras e em todas as épocas, né, que até hoje chegamos, graças
a Jesus e aos apóstolos, que nós temos os evangelhos, foi tudo tirado por Cristo, né? E nós fomos beneficiados com o ensino de Jesus através daqueles homens lá, aqueles pescadores, aqueles homens do campo, né? Pessoas simples, mas pessoa devota a Jesus. Então esse era o sistema de Cristo, né? Em todo canto, em toda oportunidade, Jesus passava instrução à multidão e com especialidade seus apóstolos. Vamos à pergunta de número 6, diz assim: com que se deva combinar o ensino prático? Com que se deve combinar o ensino prático? Então, vamos agora ao provérbio, né? A pergunta de número 6, provérbio 18, 15. Vamos ver com que deve, então, harmonizar esse ensino prático, né? 18, 15. 18, 15 do provérbio. Diz assim: o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido do sábio busca conhecimento. Todas as formas, né? O prudente, o coração da pessoa que é voltado para as coisas boas, o coração da pessoa que é voltado para os ensinos da palavra de Deus, e o ouvido daquele que gosta de ouvir o ensino da palavra de Deus, e cada vez mais busca o conhecimento. Agora o conhecimento ele tem que ter uma combinação. Vamos ler aqui a nota que vai nos dizer com que deve ter o conhecimento, a teoria. Na infância, na juventude, deve ser combinados o ensino prático e o literário, e armazenados na mente os conhecimentos. Esse é um livro chamado FEC 668. Não me recordo desse livro. Deve-se ensinar as crianças a ter parte do dever doméstico. Devem ser ensinadas a ajudar o pai e a mãe nas pequenas coisas que podem fazer. Sua mente deve ser educada a pensar, sua memória exercitada para lembrar o trabalho designado. E, ao se educarem nos hábitos de utilidade no lar, estão sendo ensinadas a realizar os deveres práticos próprios da sua idade. Então é o livro Orientação da Criança, 295. Está lá o mesmo texto, né? Então o que se deve combinar? A prática e a teoria, né? Então a teoria e a prática devem andar junto. Ou, em outras palavras, né? A teoria tem ação somente quando tem a prática. Então diz que na infância, na juventude, né? Na adolescência, deve ser combinado o ensino prático e literário. Tudo que se lê, tudo que se aprende, tem que esforçar para se colocar na prática. O mais difícil do ser humano não é entender, não é ele pegar, ler, explicar, é a prática, né? A prática que nos ajuda na formação de nosso caráter, né? Então, as crianças, né, devem saber o seu dever doméstico, as obrigações, pai e mãe, os dois têm que ensinar. O pai não pode esperar pela mãe, nem a mãe pelo pai, mas os dois, né, são professores que devem a mente da criança ser educada a pensar, sua memória exercitada para lembrar o trabalho designado. Seu trabalho é esse, seu trabalho é esse, seu trabalho é esse. Quem tem 3, 4, 5 crianças, né? Hoje em dia a redução de criança é só 2, 3 o máximo, né? E assim, mesmo que tenha 2 crianças, deve ser educado, né? Que tem 3 crianças, né? Então os hábitos da casa, do lar, os deveres práticos, né? E os próprios da sua idade. Então cada pessoa, né? Cada criança faz o serviço de acordo com a sua idade. Uma criança de 4 anos não é uma criança de 8 anos, né? De 9 anos. Assim, irmãos, deve ser combinado o prático, né? A teoria com o prático. A pergunta de número 7 diz assim: qual deve ser o programa para a criança durante a infância?
Quando se dará atenção ao ensino intelectual? Pergunta 7, nos fala qual deve ser o programa, né? Provérbio 20, verso 7, diz assim: o justo anda na sua integridade, bem-aventurado serão os filhos depois dele. Que espetáculo esse tem, né? O justo passa para o filho. Então a gente não morre, né? A gente não morre, a gente permanece. Nossa influência nunca vai morrer. Prende esse texto de provérbio. Tudo que eu faço, tudo que eu ajo, vai ficar para os filhos, para os netos, todos nós. Esse é o ensino de Salomão. Então, qual deve ser o programa? Vamos ler aqui a orientação da criança, página 300. Durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida da criança, deve-se dar atenção especial a seu preparo físico, em vez de ao intelectual. Depois desse período, se é boa constituição física, deve a criança de ambos receber atenção. Importante aqui, né? A infância se estende até a idade de 6 ou 7 anos. Até esse período, a criança deve ser deixada como cordeirinho, andar ao redor da casa e nos jardins, na vivacidade de seu espírito, pulando, soltando, livre de cuidados e dificuldades. Os pais, especialmente as mães, devem ser os únicos mestres dessas mentes infantis. Não devem ser instruídas em livros. As crianças geralmente são curiosas e, ao aprender as coisas da natureza, farão perguntas relativas às coisas que vê e ouve. E os pais devem aproveitar a oportunidade de instruí-las e responder pacientemente a essas pequeninas indagações. Que importante essa nota, né, da 7ª pergunta, né? O programa de infância, que até os 6, 7 anos, a criança, né, deve-se ver o preparo físico da criança, né? E ali também de ver do intelecto, ela diz aqui, né? Qual é a estrutura, né? Qual é a capacidade física dela, né? Como é que vai ser a constituição física da criança, seria o corpo da criança, se ela é resistente, se ela é fraquinha, né? Se ela não tem muita disposição, tudo deve ser visto. Então a infância, ela se estende até a idade de 6 ou 7 anos. 6, 7 anos, a diferença de um ano, né? Então esse período a criança deve ser deixada, diz que livre como cordeirinho, né? Que mora em sítio, quem mora em campo, quem tem uma chácara, tem essa oportunidade de deixar as crianças correr no jardim, criar na vivacidade do espírito, né? Pulando, saltando, livre de cuidado, né? E de dificuldade. Mas os pais sempre têm que estar de olho, cuidando, né? Diz que os pais devem ser únicos mestres. Então não é um professor lá fora, não é um pastor, não é ninguém. O mestre e a mestra é o pai e a mãe, né? Diz que não deve ser instruído em livro nenhum, mas pelo exemplo, né? Pelos hábitos, pelo exemplo, pelo nosso comportamento, né? E ali diz ainda que farão perguntas relativas às coisas que vê, que ouve. O que você acha, criança, indagando a criança, ver se ela entende, ver se ela sabe, ver se ela está entendendo ali, né? O que Deus quer para ela através da natureza. Então é importante essa pergunta, uma pergunta de peso muito grande, né? O ensino, a visão do pai e da mãe no que diz respeito ao físico e ao mental da criança, o comportamento da criança. Vamos então à pergunta de número 8. Que planos são melhores para os 8 ou 10 anos da criança? Qual é o plano melhor? Não tem texto bíblico. Vamos então ao livro Educação, na página 208. As crianças não devem estar encerradas muito tempo em casa, nem se deve exigir que se dê
a um estudo aplicado antes que seja estabelecido um bom fundamento para o desenvolvimento físico. Para os primeiros 8 ou 10 anos de vida de uma criança, o campo ou jardim é a melhor sala de aula. A mãe é o melhor professor, a natureza o melhor manual. Está aqui respondida a pergunta, né? Qual são o plano melhor? O plano entre essa idade de 8 ou 10 anos de vida para a criança é o campo, é o jardim, a natureza de um modo geral. Na melhor sala de aula, o professor, a mãe, outra vez a mãe. E o melhor manual, a natureza, né? Acho que a natureza é o melhor manual. Então a criança, né, é uma ciência, uma criança, né? Tem que ter um cuidado muito grande, né? Tem que pedir orientação de Deus, né? Como educar uma criança, quando chegar a hora da criança, né? E muitas vezes, hoje tem muitas instruções, hoje tem muita informação. No meu tempo não tinha isso, né? A gente era educado assim, a esmo, a qualquer jeito, né? Mas Deus quer que seus filhos, o seu povo, né, ensine os seus filhos, as suas crianças, para termos uma geração temente a Deus. Pergunta de número 9 diz assim: como Deus considera se uma criança cresce em ignorância? Como é que Deus vê uma criança, né, sem estudo, sem educação, no que diz respeito ao pai e à mãe? O 19 do provérbio, meus irmãos, e o versículo 8, o que adquire a sabedoria é amigo desse mesmo. O que guarda o entendimento prosperará. Então, o que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo. A criança, né? O adulto, que gosta da sabedoria, do entendimento. O irmão percebe que o provérbio manda muito a gente buscar o conhecimento, o entendimento, a disciplina, a educação. Salomão, um professor, homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Um dos melhores livros, assim, melhores livros que dá a entender em poucas palavras, né? Poucas palavras, mas um ensino de longo, é o livro do provérbio. Vamos na continuação, ler aqui, primeiro testemunho, página 393. Alguns pais têm deixado de dar aos filhos educação religiosa e também negligenciado sua instrução escolar. Nenhum nem outro deve ter sido esquecida. A mente das crianças é ativa e, caso não seja empregada no trabalho físico ou ocupada no estudo, estará exposta às más influências. É pecado os pais permitirem que seus filhos cresçam na ignorância. Deve fornecer-lhes livros bons e interessantes, ensiná-los a trabalhar, a ter horas de labor físico, horas para dedicarem ao estudo e à leitura. Os pais devem buscar elevar a mente de suas crianças e desenvolver-lhes as faculdades mentais. A mente deixada a si mesma, inculta, é geralmente baixa, sensual e corrupta. Satanás aproveita sua oportunidade e educar as mentes ociosas. Esse texto é muito profundo. Isso aqui é melhor do que uma escola particular. Isso aqui é muito mais profundo, de muito mais valor do que qualquer ensino particular, o que diz apenas inspirado aqui. A negligência, né, do pai, da mãe, instruir os filhos, diz aqui, deixar-lhes ser esquecida de maneira nenhuma. Então, todas as duas educações, né, depende muito do pai e da mãe, tanto a religiosa como a educação secular, a educação do temor a Deus.
a educação do que é a vida, o que a criança vai enfrentar na vida. Então é pecado, né? Permitir uma criança crescer sem instrução, sem na ignorância de um modo geral. Então é um pecado muito grande, mas devemos fornecer bons livros, né? Livros que diz respeito, né, à vida, o que diz respeito à criação, salvação. E livro também que diz respeito a como é que nós vamos lidar, como é que nós vamos sobressair neste mundo. Hoje o mundo de informática, né? O mundo hoje de instrução, tudo na palma da mão. As crianças sabem coisas que nem eu, que tenho 60 anos, sei. Então, hoje em dia está muito evoluído essa questão da educação no mundo. Só que não cresce no temor de Deus. Pode ser bom rapaz, boa moça, mas não cresce no ensino e na continuação do temor ao nosso Pai Celestial. A mente, diz aqui, né, não pode ser deixada a vaga sozinho. A mente da criança não pode, porque Satanás, o inimigo dos homens, inimigo do bem, o inimigo das crianças de Deus, ele não deixa nenhuma mente ficar desocupada. Mente desocupada é a oficina de Satanás, tanto a nossa, como de crianças, adolescentes e o de meia idade também, e o idoso também. Então nós devemos procurar cada dia mais bons livros que nos ensinem cada vez mais ter o temor do Senhor e procurar com especialidade o caminho da vida eterna em Jesus. Vamos à pergunta de número 10, diz assim: por que as escolas públicas não são indicadas? Que pergunta, né? Escola pública, cada esquina tem uma. No livro do provérbio ainda, o livro do ensino particular, 14 do provérbio, 12 do provérbio, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim, o caminho da morte. 27 do meu temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Então, quando é que o homem desvia, previne um filho, uma filha, né? Quando ensinamos em casa. O caminho, o temor do Senhor, no provérbio diz, o temor do Senhor desvia o homem do caminho da morte, que é o caminho que parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Orientação da criança, vamos 305 da pergunta 10. Não obstante esta clara instrução, algum do povo de Deus permite que seus filhos frequentem escolas públicas, onde se misturam com os que têm moral corrupta. Nessas escolas, seus filhos nem podem estudar a Bíblia, nem aprendem seus princípios pais cristãos. Deveis tomar providências para que vossos filhos sejam educados nos princípios bíblicos. Orais, não nos deixe cair em tentação. Então, não concitais que seus filhos sejam colocados onde encontrarão desnecessária tentação. Não os envieis às escolas em que estão ligados a influência que são como joio no campo do seu coração. Na escola, no lar, durante a infância, ensinai e disciplinai vossos filhos no temor do Senhor. Então sedes cuidadosos para não os colocar onde as impressões religiosas que receberam sejam dissipadas e o amor de Deus tirado de seu coração. Não permitais que qualquer incentivo de alto salário ou de aparentes grandes vantagens educacionais vos leve a separar vossos filhos de vossa influência para colocá-los em lugares onde estejam expostos às grandes tentações, pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder sua alma, ou daria o homem pelo resgate de sua alma.
Evangelho de Marcos, capítulo 8, 36 e 37. Então aqui, irmãos, o que é a escola pública, né? É um veneno, né, para o cristão. Muito claro, irmão. Aí é uma corrupção de todas as espécies. Escola pública tem todo tipo de educação ali, todo tipo de mente trazida dos seus pais ímpios ali, né? Tem pessoas que têm boa educação, bom princípio, mas os filhos vão para a escola e levam. De outra forma, aqueles que têm mau costume, maus hábitos, se ingressam nessas escolas públicas também, infelizmente, corrompe, diz aqui, corrompe os nossos filhos. Tanto escola pública como escolas particulares têm esse tipo de comportamento imoral, ímpio. Então nós oramos, não deixe cair em tentação, mas então nós consentamos que os nossos filhos sejam colocados em situações difíceis de sair, situações de tentação. Então é muito claro esse texto, né, que deve ser levado os filhos à escola, né? O pai e a mãe, né, que tem essa incumbência, né, como tinha Israel no passado, né? O capítulo 6 de Deuteronômio ali é um capítulo muito importante, né? Onde ali Deus frisa para Moisés a educar os seus filhos, né? Em meio àquela idolatria que eles passavam, em meio àquelas confusões de ímpios, né? Ali os pais hebreus teriam que passar para os seus filhos. E assim nós também, né? Nossos filhos, netos, todos aqueles ainda que estão na nossa dependência, né? Devemos ensinar ele, né, a ser pessoas que são tementes a Deus, disciplina, ordem, temor a Deus. E aqui ela ainda fala do cuidado, né? Aqui na página, virando aqui a página, muito cuidado, que não permitir que às vezes, vai estudar, vai ganhar o salário, vai ganhar bem, vai ser doutor, vai ser isso, vai ser homem importante, né? Então, no fim, né, o que dá, né? Desvia do caminho, como diz o provérbio. Alguns ainda têm o temor de Deus bem de longe, alguns se esquecem de Deus e alguns viram até ateu. Eu conheci casos assim, né? Que alguns filhos de irmãos viram até ateu, deixam até de acreditar em Deus, né? Então que Deus nos ajude nessas notas tão importantes, essas perguntas tão importantes que é a educação voltada para o temor de nosso Pai Celestial. Vamos à pergunta de número 11. A última pergunta diz: o que é melhor, crescer em certo grau de ignorância ou em um ambiente impróprio, né? Então a pergunta já se responde por si próprio, né? Por si próprio. A ignorância, pelo menos, ele não vai desviar do caminho do Senhor. Um local impróprio, ele tem a tendência de desviar. Provérbio 15, 24, vamos aqui. 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, da sepultura, aí embaixo. É o caminho, né? O caminho reto é o caminho para o alto, o caminho do céu. Qual é o caminho que nós temos a aprender, né? Então o provérbio diz o temor do Senhor, a reverência a Deus, né? Ensinar a criança a ler, escrever, mas livrando ela das influências, ambiente, onde existem tentações e impiedade, sem temor a Deus, sem misericórdia para ninguém. Vamos aqui à nota, sexto testemunho 193. Acaso recebo nossas crianças, dos professores da escola pública, ideias em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como ofensa contra o Senhor? É a obediência a todos os seus mandamentos ensinada como sendo o princípio de toda a sabedoria? Mandamos nossos filhos à escola sabatina para que sejam instruídos acerca da verdade. E depois, ao ir às escolas diárias, são ministradas lições cheias de falsidades. Tais coisas
confunde a mente. Não deveria ser assim, pois se o jovem recebe ideias que pervertem a verdade, como será neutralizada a influência dessas instruções? Que escola vai ensinar o temor a Deus? Que escola vai ensinar sábado? Vai ensinar pecado? Vai ensinar a pessoa a ler a Bíblia, a palavra de Deus? Não. Então, como ela diz aqui, nós mandamos a escola sabatina, a escolinha das crianças, lições de crianças, todo ensino de criança, professores tementes a Deus, e na semana manda para a escola pública, né? Como a irmã Mate é muito taxativa aqui, né? Então, tanto crianças como jovens recebem ensinos que pervertem totalmente a verdade e são neutralizadas toda a instrução que recebe no sábado. Vamos lá. Vamos ainda o sexto testemunho, 194, né? Que diz assim: podemos nos admirar de que, sob tais circunstâncias, algum de nossos jovens não apreciam as vantagens religiosas? Podemos admirar que sejam arrastados à tentação? É de admirar que, negligenciados como tem sido, suas energias sejam dadas a divertimentos que não lhe fazem bem, que sejam enfraquecidas suas aspirações religiosas e obscurecida a vida espiritual. O espírito será da mesma espécie daquilo de que ele se alimenta, a colheita da mesma natureza da semente plantada. Não mostram esses fatos suficientemente a necessidade de guardarmos desde os mais tenros anos a educação da juventude? Não seria melhor para o jovem crescer em certo grau de ignorância quanto o que se chama comumente de educação, do que tornar descuidoso no que respeita à verdade de Deus? Respondida a pergunta, né, irmão? Aqui é melhor, ela diz aqui, não seria melhor para o jovem, para a criança crescer na ignorância? Para ela é. De quanto se acham comumente a educação, de se tornar descuidosa, torna-se com falta de respeito para com Deus Pai Celestial. Então, irmão, que Deus nos ajude a todos, de graça, né? Quem está criando criança, aqueles que também têm adolescente em casa, Deus fortaleça o coração de cada irmão, que possamos, pela nossa vida, pelo nosso ensino, né? Que eles possam ver que o nosso propósito, o nosso objetivo não é nessa terra, mas lá no céu, né? É habitarmos com Deus e um dia termos na realidade o grande professor, mestre, ensinador da vida eterna, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, abençoe a família de todos. Segue a minha oração a favor de cada um. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.